Fala galerinha, aqui é o Max, mais um vídeo do canal para vocês. E é claro, antes de eu começar o conteúdo de hoje, primeiramente seja muito bem-vindo ao canal. É sempre uma satisfação trazer as novidades para vocês, feedbacks, testes e muito mais. Hoje especificamente eu vou falar sobre o projeto de carbono que eu montei, dar o feedback de teste operacional que finalmente eu consegui fazer. É claro que associou várias coisas, né? Tempo, questão de tempo do ambiente, né? No caso chuva, que choveu bastante no mês passado. Então agora eu consegui realizar o teste de fato da bike, juntamente dos parceiros da Império Bike, que eu sou muito grato pelo convite, né? Nós somos para Mairiporã, então quem conhece a região sabe que é uma pista ali bem interessante para se divertir e ao mesmo tempo a parte um pouco mais técnica. É claro, foi a minha primeira vez nas pistas de mountain bike. Eu fiz trilhas ano passado, mas eram coisas de passeio, nada extremo para ponto de fazer o que eu fiz ontem, né? Que totalizou praticamente ali 72 quilômetros no total, aproximadamente, considerando todas as partes, as etapas do passeio, né, do giro. E tá aqui, né, a bike tá suja, nem limpei ainda, tá? Mas eu sempre mostrar para vocês que houve o uso do produto, tá? Então aqui o primeiro ponto a ser colocado, eu vou falar de todas as partes. Eu tive problemas, uma das partes aqui, mas esse problema não afetou a pedalada. Mas eu já vou falar com a empresa para resolver esse detalhe, né? Que no caso, eu vou começar falando aqui das partes que funcionaram tranquilamente. A grande preocupação da galera era a questão dos freios, né? Que falou, Max, esse Tri-Pro vai responder e tal. Respondeu perfeitamente. O Tri-Pro, ele deu conta do recado, ele segurou para mim as pancadarias que eu passei lá, porque, né, para quem nunca fez, foi uma pancadaria porque tinha. A pista em si tinha um single track bem interessante para seguir e tinha bastante descida. Então a bike se deu conta do recado, tá? Então o freio ele segurou bem, ele aguentou, funcionou perfeitamente. Não tive nenhum problema com relação a vazamentos ou similares, tá? Então o freio é uma opção muito legal de investimento. É claro, eu não vou indicar esse freio para fazer downhill, tá? Nem ferrando, porque ele não é um freio para isso. Mas para fazer uma diversão ali, uma leve, média, tá aprovado para essa composição, tá? Eu cheguei a travar o freio, mas travei por conta da descida, mas nada assim extremo, né? A travagem que eu digo de travar a roda, né? Mas foi por uma questão de segurança mesmo, tá? Mas fora isso, o comportamento foi dentro do esperado. A segunda questão era a questão do garfo, né? A questão do garfo, Max, você tá de garfo rígido, você tava sem suspensão. Então, como é que foi? Bom, o primeiro erro, no caso, foi utilizar os pneus com 40 PSI. Era para ter colocado muito menos, mas fui com 40 até certa parte. Depois eu reduzi a pressão para poder acomodar melhor. Mas nesse uso com o pneu duro, vamos assim dizer, o garfo pegou toda a pancada, eu senti a pancada no braço, né? Mas deu para suportar, foi uma pancada suportável. E o garfo tá aqui, tá intacto, não teve nenhum tipo de dano, uma trinca nem nada. Então o produto superou as expectativas na questão. Mas se você for considerar montar esse projeto idêntico ou até igual ao meu, utilizando como inspiração o meu caso, já caso você não estiver habituado a usar suspensão, já considera o garfo, já considera usar uma suspensão, tá? Então para quê? Para evitar pancada, porque é muito impacto dependendo do local onde você tá. Então isso pode afetar, é claro, a performance em questão, tá? O quadro em si também muito confortável, não tive nenhum problema com o quadro, tá? Aqui eu só preciso fazer o ajuste de bike fit, né? Porque o quadro não está muito bem ajustado para mim, porque eu não ajustei, só montei a bike com base na minha bike antiga que eu tenho, então só encaixei, tá? Então preciso fazer uns ajustes para ela ficar melhor, mas foi tranquilo quanto a isso. O quadro não tem nenhum ponto negativo a ser colocado, nenhum ponto que você, o quadro é ruim. Não, o quadro foi ótimo nesse ponto. Agora temos o fator de problemas. Qual o problema que eu tive? Eu tive um problema no pé de vela, tá? Especificamente. O pé de vela da Bolani, ele foi trocado central. Nós achamos que era o central que era o problema, mas não é. O problema é na peça mesmo, é no próprio braço com o pé de vela. Ou seja, ele instalou a viagem inteira. Gerou um estalo interno que não parava. Eu achando que era o central que estava com um problema. Então já falei com a Bolani, já mandei a mensagem explicando o problema. Acredito que eu tenha pego a peça com defeito, então isso não descaracteriza, não desmoraliza a marca ainda, tá? Isso pode mudar caso a Bolani não me troque ou eu perceber que realmente foi defeito. Então fala, gente, olha, pé de vela, a peça infelizmente não é aprovada para o uso, para quem quer fazer um investimento no pé de vela de alumínio.
certo? Mas, tirando isso, aguentou a trilha. Tirando esse barulho, ele aguentou, ele comportou, não deixou na mão, foi tranquilo. Parte de transmissão. Eu estava usando o conjunto da Sensa, então eu coloquei um grupo XRX de 12. O cassete Bolani, 950 e corrente Sunk. O cassete também foi trocado, porque ele veio com defeito, com um rebite exposto, mas foi trocado por um novo, né? Então utilizei sem nenhuma dificuldade, sem nenhum problema. Ele correspondeu devidamente, é claro. Tá? A corrente Sunk não saiu do seu ponto de início, do tempo que eu usei, né? No caso o ponto de largada, então ela veio 0,55 e estabilizou nesse ponto, né? Então ainda não está no ponto de troca. As passagens de marchas foram dentro do esperado, então o câmbio bateu, né? O câmbio bate, ele não tem aquele cage igual um Shimano, no caso de travamento de cage, mas foi mínimo, tá? E isso, é claro, não afetou em nada o exercício, não afetou a pedalada, não tive nenhum problema técnico nesse quesito. As marchas passaram todas perfeitamente, usei todas as 12 marchas dentro do intervalo do passeio, né? E tá dentro tá aprovado nesse sentido. É claro, não vou falar assim, ó, vai fazer competição com Sensa. Acredito que não vai ser o agradável para o competidor, mas para quem quer se divertir, quer pagar um custo barato no grupo de 12, tá valendo a pena pegar, tá? Rodas Elite Wheels ANT, excelente rolagem, o rolamento dela trabalhou muito bem, né? Foi bem tranquila, a roda eu praticamente não tive nenhum problema, ela teve um comportamento excepcional, junto com o tubeless, né? E juntamente, é claro, dos pneus Innova, o Transformers, tá? O Transformers, ele é ótimo para ambientação seca, terreno batido. Nesse terreno de Mairiporã eu sofri muito com pedra, tá? Tinha bastante pedra solta em certos pontos. Então assim, o Innova até segura, mas chega a um ponto que ele derrapa, tá? Então tem alguns pontos que ele acabou patinando, mas patinou por conta de excesso de pedra e também tinha óleo na pista. Como a pista também é uma zona urbana de moradores, então tinha óleo na pista, então acabou alguns pontos derrapando. E aí não tem a culpa do pneu, né? O óleo acaba fazendo jus a isso. Mas nas pedras soltas e no terreno, se você travar muito esse pneu na terra, ele vai patinar, tá? Ele vai acabar patinando um pouco. Mas isso não tira a sua qualidade, é um pneu muito bom, muito confortável, né? Não teve nenhum dano de furar nada, o pneu foi tranquilo, né? E é claro, um ponto mais importante que é o selim, né? Que muita gente tinha perguntado, que é o selim da Redshift. O selim da Redshift, como eu nunca usei produto em carbono e também a questão do meu fit está errado, né? A questão de altura e tudo mais está um pouco errada, eu senti um certo impacto, mas o selim se comportou dentro do esperado, foi bem, não teve nenhum problema, ele fez o seu trabalho que tinha que fazer, só que no meu caso eu preciso fazer um bike fit para atestar de que o tamanho dele sirva para mim, tá? Mas assim, se for fazer a recomendação dele de produto, pode comprar tranquilo, é um cara legal, só que tenha ciência, se você nunca usou banco de carbono, vai estranhar de início, tá? Porque ele é rígido, ele tem uma densidade mínima, mas ele é um banco bem rígido, tá? Então é um produto que tá interessante para quem quer custo-benefício e peso. E é claro, de restante eu usei o suporte Gassiron, né, que juntamente com a lanterna Gassiron e o GPS da Sharrain, também o suporte ficou perfeito, a lanterna não caiu, o GPS muito menos, né? Aqui eu usei uma lanterna de indicação da Sharrain também, se comportaram dentro do esperado, então são produtos que também são recomendados. Eu acredito que vocês queiram depois eventualmente os links de cada um aqui, então eu passo para vocês, tá? E então assim, vou fazer mais uso, vou fazendo mais observações, então tudo que acontecer aqui no caso de problema ou qualquer coisa do tipo eu vou falar para vocês, tá? Deixe o seu comentário, deixe o seu feedback, deixe o seu like no vídeo, é claro, que é muito gratificante fazer esses conteúdos para vocês, né? Se tiverem dúvidas sobre o produto, Max, eu queria comprar o produto igual, qualquer coisa, me peça pelo WhatsApp, que eu vou deixar anexo na descrição. E lá eu passo o link das partes que eu usei aqui, ou sugestões de partes que vocês queiram também, para ajudar você a fazer o investimento certo. O Max Bike SP, a sua bike shop na internet.